Agora, mudando de assunto, Tanguy, eu queria falar um pouco sobre Rússia. O Vladimir Putin ordenou que seu gabinete se prepare para a volta de empresas ocidentais para a Rússia. Isso está sendo interpretado como algo que deve ter sido conversado entre russos e americanos. Né? O Trump, com essa pegada, pro-business, etc., muito provavelmente deve ter sinalizado ao Putin: ô Putin, vamos acabar com essa guerra, vamos trazer as empresas americanas de volta para a Rússia, o que você acha? E o Putin deve ter dito: perfeitamente, Trump, perfeitamente, Donald. Pô, se a gente acaba com a guerra, eu fico com um pedação da Ucrânia e as empresas americanas podem voltar para o mercado russo com absoluta tranquilidade. Mas o Putin já deixou claro que as empresas russas terão vantagens sobre as empresas que retornarem, como forma de, digamos assim, deixar uma lição. Você que abandonou a Rússia, etc., você pode voltar, mas saiba que quando você sai e volta, você não volta exatamente nas mesmas condições que saiu e, consequentemente, se isso no futuro acontecer, não saia de novo. Fique aqui na Rússia para que você não esteja sujeito a esse tipo de penalidade. É importante registrar que desde a invasão da Ucrânia, algo em torno de 470 empresas estrangeiras deixaram o mercado russo, é muita coisa, e outras 1.300 empresas acabaram reduzindo as suas operações. Não deixaram, mas reduziram as suas operações na Rússia. Me parece, Tanguy, que já são aí movimentos de um estágio 2, quer dizer, as conversas entre Estados Unidos e Rússia já estão projetando um futuro pós-guerra, um futuro, inclusive, que envolve aí algum tipo de reaproximação entre Rússia e Estados Unidos. E lembro a vocês que aqui no Petit Jornal a gente chegou a destacar, né, Tanguy, que os europeus já jogaram a ideia de: e se a gente voltar a comprar gás da Rússia, que é uma forma de baratear o preço da energia para o mercado doméstico, recuperar a popularidade de governos, diante de uma população que sofre com uma inflação um pouco mais forte. Enfim, me parece que o cenário para a Ucrânia não é bom. A Ucrânia realmente vai ficar aí num contexto extremamente delicado, e a aposta do Putin de que em algum momento haveria um cansaço da guerra e com uma virada eleitoral nos Estados Unidos tudo seria diferente, parece que vai se mostrando uma aposta acertada. Pois é, e um mundo com cada vez mais barreiras, né, Daniel? A gente vem vendo barreiras, e agora, portanto, existe a expectativa de repente, essas barreiras serem suplantadas. E, Daniel, a gente está, no dia de hoje, completando 3 anos da guerra da Ucrânia, né? A guerra da Ucrânia começou exatamente no dia 24 de fevereiro de 2022, né? Eu sei que, às vezes, a noção de tempo, ela trai a gente, mas já são 3 anos, e você estava falando aí que a Ucrânia está vivendo, de fato, um momento complicado, um momento difícil. E no dia de ontem, Daniel, o Zelensky ele deu uma resposta para aquilo que o Trump vinha dizendo na semana passada, que era que o Trump chegou a dizer que o Zelensky era um ditador, porque não tinha passado por eleições e tal, que é um discurso que o Putin já faz há algum tempo. Importante lembrar, o mandato do Zelensky ele terminou no ano passado, não houve eleições porque o país está sob lei marcial e, portanto, ele acabou prorrogando o seu mandato. O que é perfeitamente legal, né, Tanguy, dentro das leis ucranianas. Isso. Então, o Trump utilizou isso até como uma forma de pressão contra o Zelensky, né? A gente está vendo aí uma aproximação muito nítida, muito fácil de ser compreendida entre Trump e Putin. O Zelensky, Daniel, ele resolveu dar uma resposta para isso, dizendo que, olha, não tem apego ao cargo, né? E não pretendo ficar décadas no poder. Ele disse que aceitaria deixar o cargo de presidente da Ucrânia. Mas tem alguém há décadas no poder, Tanguy, nessa equação toda? Você acha? Daí eu fiquei pensando, será que isso foi uma cutucada de alguém, Daniel? Não sei, cara. Será? Eu tô pensando aqui, quem é que tá décadas no poder? Não sei. Será que teve, Daniel? Pensa aí. Não consigo lembrar de ninguém que está há décadas no poder e que esteja envolvido aí em toda essa discussão. Ali, né? Não me vem à mente ninguém nesse caso. Eu vou pensar, Daniel, vou fazer uma pesquisa aqui de quanto tempo o pessoal tá no poder aí e tal, ver se tem alguém que esteja, sei lá, desde o século passado no poder, por exemplo. Não deve ter, né? Não é possível que tenha, não deve ter. Mas o Zelensky disse, Daniel, que aceitaria deixar o cargo de presidente da Ucrânia em troca do fim da guerra e da entrada da Ucrânia na OTAN. Então ele disse, abro aspas, se for pela paz na Ucrânia,
E se realmente quiserem que eu deixe meu cargo, estou pronto para isso. Em segundo lugar, posso colocar a presidência em jogo para que para a entrada da Ucrânia na OTAN, se houver essa oportunidade. Farei isso imediatamente, não planejo estar no poder por décadas. Aliás, Daniel, ele deu uma entrevista relativamente grande nesse domingo agora para a imprensa ucraniana e disse que aceitaria considerar a proposta por um acordo com os Estados Unidos que envolva os minerais, né, as terras raras ucranianas. Né? O Trump ele vem falando sobre isso, que a Ucrânia deveria, em troca da ajuda militar ou de qualquer ajuda, oferecer as terras raras para os Estados Unidos. Ele disse que aceitaria, mas que em troca, tropas norte-americanas e de países da Europa Ocidental deveriam ir para a frente de batalha para lutar do lado dos soldados ucranianos. Ora, Daniel, o Putin já disse mais de uma vez que consideraria que isso seria uma declaração de guerra. Se soldados americanos, soldados de países da Europa Ocidental vierem aqui para a fronteira com a Rússia, para a Ucrânia e tal, isso será considerado uma declaração de guerra. Aliás, no meio dessa quizumba toda, né, dessa movimentação diplomática e tudo, o Putin está aproveitando também para fazer ataques muito grandes contra a Ucrânia. Nesse final de semana, Daniel, a Rússia lançou o seu maior ataque único com drones contra a Ucrânia desde o início da guerra. Então, assim, uma única onda de ataques com drones foi a maior desde o início da guerra. As forças russas lançaram mais de 260 drones contra todo o território ucraniano. O que os analistas vêm considerando, Daniel, é que o Putin sabe que o Trump respeita muito demonstrações de força. Se demonstrar força, né? Se você demonstrar vigor, coragem, se você for impetuoso, né? Isso o Trump valoriza. Isso coloca interlocutores do Trump numa posição de maior valorização. Então, pode ser por isso, ou pode ser, enfim, porque fazia parte da estratégia militar do Putin. O fato é que, no meio dessa história toda, o Putin, isso não foi apenas nesse final de semana, ao longo das últimas 3 ou 4 semanas, a Rússia vem ampliando seus ataques contra a Ucrânia, colocando, portanto, a Rússia numa posição ainda mais favorável em qualquer negociação sobre a guerra, Daniel.